O que vem falando mais alto aí dentro de ti e na tua prática, né? É uma visão e uma postura de vítima, de quem não tem escolha, ou é uma visão e uma postura de potencial? Hoje a gente vai tratar disso nessa aula, né? Que é um assunto assim que muitas vezes a gente acredita assim, que em momento algum a gente se coloca em lugar de vítima, né? Na aula passada eu falava que meus professores dizem que a postura mais perigosa que existe dentro das posturas que a gente se coloca na vida, herói, vilão e vítima, a mais perigosa de todas é a vítima. Perigosa para quem está vivendo nessa postura e para quem convive com quem está vivendo nessa postura, né? Porque normalmente é uma postura que terceiriza as responsabilidades, que não se apropria. É uma postura de quem demonstra que ainda não cresceu em alguns pontos. E nós sabemos aqui que não crescemos em todos os pontos, em todas as áreas da nossa vida ainda. Temos muitas coisas, também sempre falamos, né, que temos muitas coisas que precisam amadurecer. Mas ter esse reconhecimento de, mesmo onde precisamos amadurecer, não nos colocarmos no lugar de vítima, nos colocarmos sim no nosso lugar de adulto, de quem resolve ou está resolvendo, de quem está aberto a ter clareza para se responsabilizar e se resolver, né, por aquilo que é seu, é importante. É importante, né? Eu sei que existem coisas que muitas vezes tu ainda não te conformou, de acordo com o que aconteceu com a tua vida, decisões que tu tomou, coisas que pessoas fizeram, né? Dentro da família de origem, dentro da família atual, nas amizades, no trabalho. A gente entende tudo isso, mas a postura de vítima ela é realmente muito perigosa e pode ser o que está travando algumas coisas de acontecerem na tua vida. Mesmo não tendo tudo amadurecido dentro da gente, nós podemos ter um crescimento, podemos não entrar nesse lugar e demonstrar o nosso potencial. Então, eu vou trazer hoje na aula algumas características que demonstram, algumas características práticas, tá? Peguei três, assim, para a gente conversar mais aprofundado, que demonstram se ainda existe algo de vitimismo na vida. Vamos ver com o que vocês vão se identificar. E também trazendo três posturas de solução para isso, né? Uma para cada ponto que a gente vai trabalhar hoje. Esse assunto também para mim é sempre atual e sempre necessário. Eu costumo dizer que não adianta a gente ter acesso a conhecimento e se melhorar assim e depois fechar a gaveta e guardar no arquivo, né? Isso aqui eu já melhorei e vou guardar no arquivo. Vamos abrir outra gaveta. Não é bem assim que funciona. Para quem já está nesse processo, e muitos de vocês que estão aqui agora no Zoom e também que estão assistindo a gravação, eu sei que estão nesse processo de autoconhecimento há um tempo e querendo melhorar, vocês sabem que nós precisamos estar sempre revisitando as coisas dentro da gente. A gente tem que dar sempre uma examinada, uma conferida, como é que estamos nesse assunto, como é que estamos nesse assunto. Não podemos relaxar, né? Também não é uma coisa de ficar equilibrando pratos, né? Meu Deus, assim, a gente vai fazendo uma coisa de cada vez, a gente vem melhorando uma coisa de cada vez, trazendo a nossa autoridade, trazendo para o automático da nossa vida coisas que são positivas para nós, né? E sempre colocando algo de principal para a gente examinar e vir melhorando mesmo, né? Trabalhando o fluxo infinito da expansão. Mas essas coisas onde a gente já se sente autoridade na nossa vida, muitas vezes nós somos testadas. E muitas vezes, por mais que a gente tenha aprendido, a gente não passa em alguns testes, né? Então, assim, a gente precisa sempre estar abrindo os arquivos e dando uma olhada. Quando acontece uma coisa na vida, a gente está atenta. Como é que a gente está vivendo, como é que a gente está fazendo, né? Ontem mesmo eu vinha pensando, assim, a questão da paciência, né? Ter paciência com as coisas, ter paciência com a nossa filha, ter paciência comigo em algumas coisas, né? E também prestar atenção nos nossos ciclos. Tem momentos que é um pouco mais difícil desenvolver paciência, né? A própria, nós mulheres mesmo que temos os nossos ciclos, o próprio ciclo menstrual, eu percebo direitinho fases do meu ciclo onde eu não atendo às expectativas daquilo que eu já aprendi, né? Mas eu também já estou aprendendo a lidar com esses ciclos, eu costumo comunicar aqui em casa, sabe? Mas muitas vezes acontecem os deslizes, estamos sujeitas e tá tudo bem, somos seres humanos, né?
ter um reconhecimento também, não se vitimizar, que é o assunto que a gente está conversando hoje, dar a volta por cima, se comprometer a não errar de novo. Amanhã é um próximo dia, sabe? Eu mesma assim tô bem longe da perfeição, né? A gente aprende algo, eu tô nesse lugar de ensinar também. Muitas vezes você se sai melhor que eu em algumas coisas aí, na prática, né? Mas também tem outras coisas que eu tenho minhas facilidades, né? Mas estamos todas no mesmo barco aprendendo. O que não dá para fazer, o que dá para fazer se quiser, né? Mas é bom não fazer, é entrar no lugar de vítima, porque daí a gente. Eu sinto que é proporcional, assim, ó, quanto mais entra no lugar de vítima, menor é o potencial desenvolvido, visível e desenvolvido, né? Quanto mais a gente vê o potencial, menos a gente entra no lugar de vítima. Então, é isso aqui que a gente vai conversar na aula de hoje, tá? Boa noite a todos, claro, né? Todas, todos que estão aqui, né? Então, o que que motivou esse assunto foi uma leitura que eu fiz de um livro, tá? Óbvio que sempre os feedbacks de vocês, as coisas que a gente vem conversando, as pessoas que eu vou atendendo individual, os grupos, eu me motivo por isso, sentir a energia do que está no campo para trazer o que é necessário, sabe? As leituras de tarô sempre, vocês sabem, né, que eu me norteio por isso. E foi muito interessante, porque eu tirei a carta primeiro e depois eu fiz a leitura. E essa carta, o Valete de Ouros, ela diz assim. Você é um valete que tem um potencial de se tornar rei. E essa moeda diz respeito a todas as tuas potencialidades, a todas as tuas características, tudo que faz parte de ti com integridade, inclusive aquilo que hoje tu não vê como positivo, porque tem um propósito e existe um aprendizado. É uma moeda de ouro na tua vida. É a vida te mostrando algo que precisa ser transformado. Então, como ver esse potencial e se tornar rei, se tornar rainha na sua vida? E lembrem que quando o poder é dado a alguém, é que a gente conhece mesmo a pessoa. Quando o poder é dado a nós, é que a gente se conhece mesmo. Então, para se tornar rei, tem que ter responsabilidade. Ninguém se torna rei e rainha da sua própria vida no lugar de vítima, sabe? Então eu tirei essa carta e eu entendi que hoje precisava seguir esse assunto de ver a potencialidade, de ver o lado do aprendizado das coisas, ver o lado positivo, não numa visão utópica da vida, de ai, tudo ver o lado positivo, tudo ver, né? Meu Deus, tem muitas coisas que cada um de nós precisa resolver. Mas o lado positivo do que precisa resolver é ver o aprendizado. Saber que é uma moeda de ouro na tua vida, todo e qualquer desafio que tu está passando agora. Eu tenho certeza que vocês já passaram por muitos desafios, eu também já passei. De que hoje eu posso olhar para trás e ver o ouro que foi, mesmo que no momento eu tenha sofrido. E se eu tivesse ficado lá parada me vitimizando, eu nunca teria saído do buraco. Entendem? Então eu tirei essa carta e eu senti isso. Depois eu fiz a leitura e olhem como que começou a leitura. Eu agora aceito a ideia de que sempre posso escolher como reagir às experiências da minha vida. Se você sempre se achou uma vítima, terá dificuldade de confiar em si e em Deus ou em qualquer outra pessoa. Interessante, né? E quando se considera vítima, tem alguém para culpar, tem alguém para ser responsável pelo que aconteceu, né? Por tudo que está acontecendo na tua vida. É um lugar de estagnação, né? Até hoje você pode ter cantado a canção da vítima tão alto que não percebeu que havia a canção da salvação, que não percebeu que havia o teu potencial. Hoje confie em si o suficiente para louvar-se por ter chegado tão longe, por ter feito tanto, por se dispor a fazer mais, apesar de tudo que já viveu. Hoje eu me dedico a confiar em mim para quebrar as correntes e as algemas que têm me transformado em vítima. Então, assim, algumas coisas me motivaram, né, para o assunto dessa aula e para escolher as características também, pensando assim em diversas coisas que estão aparecendo mais agora dentro das necessidades das pessoas, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver o que que a Gia escreveu aqui. Pode ser herança ancestral, questões de infância
e nas nossas bases, experiências de vida. Usar isso para cobrir a carência de algo. Com certeza, Gi, tá? Tem muita coisa ancestral, sim. Mas mesmo com aquilo que a gente percebe que é ancestral, né? Mesmo sendo trabalhado numa constelação e tudo, tem as posturas que a gente pode ter no processo de transformar isso, né? Tem, porque às vezes as pessoas também, não é o teu caso, tá? Mas a deixa aqui do assunto, né? Vou falar. Tem pessoas que se justificam pelo que aparece numa constelação. Por que que nós trabalhamos o fluxo infinito da expansão? Porque o que aparece numa constelação não é uma sentença para a pessoa. Ah, é que o meu bisavô fez aquilo, passou por isso e eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Não é por aí. E muitas pessoas distorcem isso dentro desse crescimento sistêmico da constelação. Por que que a constelação é 25% do processo? Porque a gente tem posturas e coisas que a gente pode transformar dentro da gente aqui e agora. A constelação ela dissolve, ela trabalha, traz coisas que são automáticas para a vida da pessoa. Ela faz a constelação, a pessoa sente algumas coisas. O que eu mais, normalmente o que eu recebo assim de mensagens de feedbacks é: não sei como nem por que estou me sentindo mais leve. Isso é unânime, assim, né? Mesmo que não tenha entendido muito, que às vezes se apresenta outras coisas daí para resolver, né? Mas de alguma forma a pessoa se sente mais leve. E daí o que que ela faz com isso? Tem gente que fica falando na história da constelação. Ah, mas é que isso, mas é que aquilo, mas é que foi difícil, mas é que tal, 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 tal. O que que nós aqui dentro do fluxo fazemos? Qual é a postura positiva que eu tomo a partir de agora na minha vida, como prevenção, como transformação, como honra aquela constelação que eu fiz também? Tem consteladores que falam, faz uma constelação, não faça nada com isso, não fale nada. Eu já disse que eu entendo. Não é para ficar criando história em cima de constelação, não é para ficar interpretando demais, mas a gente pode trazer posturas, não é controlar o que aconteceu na constelação e querer, né? É trazer posturas, coisas diferenciadas, entender o que que não estava legal lá, fazer diferente, exatamente o que a Gi escreveu aqui, né? Mudar nossas identidades até isso se tornar, como eu falei no início da aula, algo automático na nossa vida, algo positivo, automático dentro do nosso ser, fazer parte da gente aquela postura, onde a gente não se sente mais culpada por ter uma postura equilibrada, onde a gente entende o nosso lugar, onde a gente consegue se expressar com tranquilidade, onde a gente não precisa se vitimizar mais para ter ganhos secundários, tá? A Gi escreveu aqui também: precisamos ver o que somos responsáveis naquilo que nos acontece, 100% responsáveis por tudo que nos ocorre. Sim, individualmente, né, cada pessoa assim, tem a sua responsabilidade. Num relacionamento, Bert Hellinger dizia que 50% para cada pessoa envolvida tem a responsabilidade de tudo que acontece. Então, às vezes a gente olha para alguém que fez algo para nós, né, numa relação, numa coisa, assim, às vezes eu não me aprofundo muito nesse assunto, porque tem pessoas que estão chegando e podem não entender, né? A pessoa vai me dizer assim: "Ah, mas eu fui traída". Daí tu vai me dizer que 50% da responsabilidade é minha, né? Então, assim, a gente precisa ter um estudo para compreender isso, essa história dos lugares, né, das coisas, de por onde a gente deixa entrar. Não estamos aqui julgando moralmente o que está certo e o que está errado. A gente está falando de campo, de energia, de lugar, de ordem, pertencimento e equilíbrio. Então, é preciso um estudo para ter essa compreensão. Para a gente não se vitimizar frente a uma situação dessas, por exemplo. Como entender a nossa responsabilidade nisso? Sabe? Então, por isso que a gente precisa estudar e ter uma constância. Tu imagina a pessoa chegar numa primeira constelação e eu dizer isso aí pra pessoa. Então, até para tu ser um constelador, assim, ó, tem que ter um cuidado com as coisas que a gente tá vendo no campo e com a informação que a gente vai passar, o jeito que a gente vai passar. E eu lembro direitinho uma vez que uma aluna minha me falou, hoje ela não tá aqui, mas eu já conversei isso aí com ela também, que ela falou em uma aula assim, ó: "Ai, a Jéssica mede as palavras". Ela é terapeuta também. Eu disse pra ela: "Eu não meço as palavras. Eu uso as palavras com responsabilidade, porque a gente desenvolve uma sensibilidade da condição da pessoa também de estar ouvindo aquilo naquele momento,
Então, tem formas de falar a mesma coisa em profundidades e formas diferentes, que não dá para arranhar a memória da pessoa, entendeu? Não quer dizer que eu saiba mais da pessoa do que ela, mas a gente vê coisas no campo que às vezes a pessoa já viu, mas ela não quer perceber, ela não quer ver, ela não quer que ninguém veja. E não sou eu que vou lá invadir a vida da pessoa e falar tudo que eu quiser, entendeu? Então tem que ter um cuidado. Por isso que eu gosto de trabalhar com perguntas. Se a pessoa tá mais num lugar de vítima, eu trabalho mais com perguntas ainda, porque eu tenho que entender onde é que tá um pouco, pelo menos, da consciência da pessoa, até onde eu posso ir, para não invadir. Ou a lei do equilíbrio, sabem? E isso é para a vida também, não é só para quem é terapeuta. Isso é para a vida, né? Ter essa noção. E também não agir por julgamento, né? Porque tem terapeutas que agiram pelo julgamento e depois as pessoas chegaram para mim e me pediram assim para eu auxiliar com aquilo ali que elas estavam passando, que o terapeuta tinha falado para elas que elas não tinham condição de ouvir o que elas ouviram naquele momento. E aí, como é que outro terapeuta conserta o que o outro fez? De falar coisa que não era para estar falando naquele momento, né? Então, assim, tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado e aprender cada vez mais a não julgar. Estamos aqui aprendendo. Também não estou dizendo que eu estou perfeita nisso, mas ter essa coisa da comunicação, né? A comunicação é compreender o momento, a escolha das palavras, o tom de voz, a abertura da outra pessoa. Tem muitas coisas que simplesmente eu permito que a pessoa sinta. E muitas vezes a resposta vem da própria pessoa, é diferente de eu falar e dela perceber, sabem? Então tem esse espaço que a gente pode dar para o tempo agir, para o campo agir, né? Para as coisas acontecerem. Então é essas questões das responsabilidades é cada um entender a sua, né? Legal, nem tinha pensado em falar nisso. Exatamente, Mari, respeitar a consciência e a dor do outro, exatamente, né? E esse final de semana também eu participei de uma sessão no centro espírita que eu frequento. Foi falado muito, assim, um tanto, né, a respeito de amar o próximo como a si mesmo, né? Bem, isso como a gente falou também, acolher como a gente gostaria de ser acolhido, né? Demonstrar nossa humanidade. E é assim mesmo, né? É assim mesmo. Até quando a gente percebe que a outra pessoa está se colocando no lugar de vítima. Tem um jeito para lidar. Porque tem pessoas que começam a estudar e se sentem superiores. Ah, não vou me envolver naqueles assuntos lá da minha família, dos meus amigos, do não sei o que, tá, né? E não é assim que funciona. Se a gente imagina que já estamos alguns andares acima na evolução, se é que dá para imaginar uma coisa dessas, né? Vai, né? Quem que tá aqui para julgar o grau de memória e a consciência um do outro, né? A gente tem que ter condições de então descer até os andares que a gente já esteve e saber se colocar, se comunicar, compreender. Porque a quem mais é trabalhado e dado consciência, mais tem que ter compreensão também, né? Então, assim, também é uma coisa que eu venho me trabalhando, assim, gente. Nem sempre é fácil, né? Mas estamos aí. Deixa eu ver aqui. Ai, vamos lá. Quero falar aqui para vocês das características também, tá? O que que define se uma pessoa está se colocando no lugar de vítima ou não? É a forma como a pessoa olha para suas experiências, né? Como prisão ou como aprendizado? Por um olhar de medo ou por um olhar de amor? Por um olhar mais neutro, né? Então, assim, o olhar de medo, a vitimização paralisa, né? Enquanto a consciência transforma a dor em maturidade, valor, propósito. Percebam o que tu sente que não está crescendo na tua vida, onde tu sente que está travado. Perceba se de alguma forma tu está se vitimizando. Primeira característica, né? É a pessoa que se vitimiza, ela reage ao medo, que nem eu estive falando agora, né? A pessoa que está no lugar de vítima, ela vive em reatividade. Sempre existe alguém para culpar, a família, o passado, o parceiro, a falta de oportunidade. Só ela que não tem oportunidade. Olha o que fizeram com ela. Se não tivessem feito, tudo seria diferente. Ela sente que a vida acontece contra ela. E no fundo existe muito medo. Às vezes muito orgulho também. Medo de errar, medo de confiar, medo de crescer e se responsabilizar, medo de assumir a sua própria vida.
né? Vítimas, elas não escolhem, elas reagem ao medo, tá? Reagem ao medo. Como que é uma postura de solução? Desenvolver a autorresponsabilidade. Não significa negar a dor. Significa parar de entregar o teu poder para aquilo que aconteceu ou para as pessoas envolvidas, sabe? Talvez tu não tenha escolhido o que tu viveu conscientemente, né? Mas pode escolher o que faz com isso daqui para frente, né? Então, assim, ó o valete de ouro. Existe valor dentro da minha experiência, eu posso transformar o que eu vivi em uma moeda de ouro, eu posso construir algo novo a partir disso. É preciso perdoar para sair do lugar de vítima. Se perdoar por aquilo que vocês ainda estão falando dentro desse como é que eu me coloquei nessa situação? Como é que eu não vi antes? Como que eu me deixei passar por isso? Como que eu não vi? Como que, né? Que, ó, fica girando, 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 um looping eterno. Auto-perdão, perdoar a situação, perdoar as pessoas, sabe? Então, assim, construir algo novo a partir das experiências que tu já tem, porque elas estão aí, não vão ser apagadas e excluídas, tá? Exige um querer e exige uma constância diária de transformação nos posicionamentos, tá? Característica 2, tá? A pessoa que se vitimiza, ela fica presa na mágoa e perde a lição, perde o aprendizado, tá? A vítima, ela revive continuamente a dor, ela relembra, ela conta, ela alimenta a indignação, ela precisa provar, contar para os outros o quanto sofreu, sente dificuldade de enxergar qualquer coisa boa na sua vida, sempre vê o lado ruim e olha tanto para as feridas que não percebe as transformações que já aconteceram e que estão acontecendo, porque fica emocionalmente presa ao passado. E você sabe que quando acontece um trauma, na constelação mesmo a gente diz, por que que a gente acessa o campo? É como se a gente voltasse no tempo e deixasse aquela situação acontecer de uma forma diferente de como aconteceu, porque emocionalmente a pessoa ficou presa lá. Uma situação que aconteceu com 3 anos de idade. Se isso não está trabalhado, a emoção da pessoa adulta nesse assunto é de 3 anos de idade. Entendem? Em resumo, né? No campo da pessoa, no corpo da pessoa, todos os corpos. Como que esse corpo físico se desenvolveu? A partir disso também, né? Tem muitas coisas positivas também, tá? Então essa prisão na mágoa que prende ao passado, tá? Como que é a postura de solução? Buscar o significado dessa experiência. Ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, é o que essa experiência está tentando me ensinar. O que eu preciso aprender com isso? Qual é a essência? Abrir esse espaço para maturidade emocional, né? Porque a dor, ela pode virar prisão ou ela pode ser uma preparação para o que há de vir. Vocês acham que eu faria o trabalho que eu faço hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei? Quando eu comecei a fazer constelação, para mim, eu nem sonhava em ser consteladora, mas nem sonhava em trabalhar assim com desenvolvimento humano, com nada disso, né? Sempre trabalhei com a área da saúde, sempre senti uma afinidade com essas coisas assim de bem-estar. Sempre trabalhei de alguma forma essa parte mais holística com meus alunos de personal, hoje eu percebo isso. Tinha um olhar além da atividade física, para as dores que eles sentiam. Mas eu não pensava nisso. Então, se não tivesse acontecido exatamente tudo como aconteceu, a minha vida não seria assim. O meu trabalho não seria assim, né? Quem eu sou não seria eu. Então, a vida estava me preparando para quê? Por que que estava acontecendo? Né? Muitas vezes eu questionei até Deus. Hoje eu já tenho uma postura assim diferente, mais tranquila a respeito disso, né? Mas ver o valor, ver o que eu tenho de talentos desenvolvidos, né? O que eu venho construindo a partir das minhas experiências, os teus dons, a tua força, a tua capacidade de amadurecer. Eu sei que enquanto nós estamos olhando para uma experiência amadurecendo, não é tão simples. Eu já passei por algumas coisas assim que dava a impressão de que não ia acabar nunca, de que eu não ia sair daquela escuridão. Mas começar a deixar de olhar para a perda, olhar para o que nasceu dentro de ti depois disso, transformar, né? Perdoar de novo, olha o perdão aí.
né? Característica 3, tá? Última característica aqui. A pessoa que se vitimiza desacredita do seu próprio potencial. Quem permanece no lugar de vítima não acredita que consegue crescer de verdade. Se sabota, não se posiciona, né? Não termina ciclos, não confia em si, tá sempre esperando alguém salvar, tá na criança esperando os pais, né? Vive pequena diante das suas experiências e da sua própria força. Existe um discurso interno de impotência, tá? Para esse lugar de vítima. E a postura de solução é assumir o próprio valor, desenvolver seus talentos sem comparação, porque você é uma pessoa única, mas com inspiração. Crescimento exige decisão. Sair muitas vezes do quentinho da zona de conforto, que pode estar sendo tua zona de estagnação, e vir para frente das cortinas aí subir no palco, né? O rei não nasce pronto, gente. Ele se constrói. Podem ver muitas histórias aí de reis, né? O próprio rei Davi, que tem a história na Bíblia. Alguns reis, né? José também, José do Egito. Algumas coisas, assim, interessantes de saber o que que as pessoas passaram até se tornar rei, né? O valete é alguém que ainda está aprendendo, mas já possui os recursos internos para prosperar. Então, o que que é essa postura de rei, de rainha que a carta traz? Assumir responsabilidade, aprender com as experiências, desenvolver quem tu é, sustentar o teu valor, te aceitar, deixar de sobreviver emocionalmente, mas começar a governar a própria vida, né? Sair da canção da vítima, né? Trazer essa transformação, essa maturidade, porque as experiências elas não vêm para nos diminuir, elas vêm para revelar quem a gente realmente é. A Mari escreveu aqui, né, a Marinês? Digamos assim, um mal que faz necessário. Cada um de nós, um espírito em evolução aqui, tem a sua caminhada, tem a sua história, tem a sua memória, tem os propósitos. A gente não tem bem certeza de tudo, a gente não lembra de tudo, a gente não, muitas vezes não entende por que as coisas acontecem, porque a gente está em determinada família, porque, né? A gente olha para os outros e imagina que a história dos outros é mais fácil, é diferente, né? E não é, gente. Não é, cada pessoa tem as suas pelejas. Comecem a estudar biografias de pessoas. Comecem a estudar de pessoas que vocês admiram. Entendam a história dessa pessoa. Porque aí a gente começa a perceber que, às vezes, olhando para a nossa vida, os problemas até diminuem. Eu gosto muito de estudar biografia de pessoas, assim, que eu admiro, sabe? Que conquistaram algo que eu penso em conquistar, até para entender se é mesmo aquilo que eu quero. Porque a gente tem uma imagem que às vezes é uma ilusão. A gente tem os nossos sonhos comparado à vida de alguém, às vezes é uma ilusão, às vezes não é. Eu já contei aqui para vocês um amigo meu que tinha um sonho de passar num determinado concurso. Era o sonho da vida dele, ele ficou mais de 10 anos estudando. E quando ele passou e foi trabalhar, foi uma realização enorme. Simplesmente a rotina não era nada daquilo que ele gostava e que ele imaginou. Entendem? Então, assim, observem dentro de vocês se é o que toca o coração de vocês, se é o que vocês querem mesmo, e observem no decorrer da vida se o objetivo ainda é aquele. Isso não é uma questão de desistir ou não de objetivos, é uma questão do quanto a gente vem mudando, as coisas mudam dentro da gente. E tudo bem mudar um pouquinho a rota, se for o caso. Por isso precisamos nos conhecer. Tem muita gente que escolhe profissão em honra a pai, em honra a mãe, pode ser que seja o seu caminho. Em honra ao medo de querer ser diferente deles também. Pode ser que seja o teu caminho, pode ser que não seja. Muitas pessoas escolhem profissão para afrontar o que os outros estão pensando, o que os outros estão dizendo, né? Relacionamentos também. Mas vamos parar de escolher no medo, na renúncia, na revolta. E vamos olhar com amor e com luz para nós e para as nossas experiências. Não no lugar de vítima e no lugar de medo, mas o que a gente realmente quer. Porque quem vive a nossa vida é nós, quem vive a tua vida é tu, não é o outro. Não é quem tá olhando os stories no Instagram, né?
É tu quem tá vivendo. Entendem? Tá? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Tomar uma aguinha aqui já. Você foi nosso tempo. Então, assim, nem sempre é fácil entender as coisas que acontecem na vida. Hoje eu recebi algumas mensagens assim, de pessoas que receberam notícias e situações e coisas que são completamente diferentes daquilo que estavam esperando dentro do seu caminho. E aí, como pegar esse limão e fazer uma limonada com açúcar? Se não é aquilo que a gente está esperando, mas a visão de Deus é muito maior. Na hora não é fácil, depois a gente entende na nossa condição pequenininha de ser humano, a nossa visão limitada, que enxerga aqui e agora, não enxerga às vezes nem 10 minutos na frente, né? A nossa condição ainda. Ter uma confiança, ter uma fé, ter uma tranquilidade, tá? Se trabalhar, buscar um lugar de paz dentro de si, ver a vida no seu potencial, no teu momento, no teu momento máximo do aqui e agora, né? Esses dias eu tive dizendo que a vida, por exemplo, como eu estou vivendo hoje aqui, depois de toda essa mudança que eu também não imaginava que ia acontecer, a própria questão do trabalho, né? Eu tenho trabalhado de uma forma assim que eu não imaginei que eu ia trabalhar dessa forma que está acontecendo aqui. Do tempo que eu tenho, com as coisas que eu tenho, né? O trabalho sempre teve um lugar muito de prioridade na minha vida em muitos momentos, né? E assim, se eu for pensar uns anos atrás, hoje, como eu me imaginava no trabalho, me imaginava muito além do que eu estou hoje, valorizando o que eu tenho, todos vocês que estão aqui, tá? Mas me imaginava muito além, me cobrava muito. Mas a vida está me mostrando outras coisas também que são importantes nesse momento. Com uma filha de 2 anos, com um marido em ascendência profissional, numa cidade nova, ter um cuidado, ter um carinho, entender o meu lugar agora no nosso desenvolvimento familiar, que não é mais só eu, existe um todo. E viver em paz essa experiência que é nova para mim, fazendo o que eu posso fazer, fazendo o que eu tenho que fazer, os meus deveres também, mas também sabendo aproveitar esse momento que vai passar. Na vida tudo passa. E aí, às vezes, a gente fica se debatendo no momento que tinha que estar assim, que tinha que estar assim, que tinha que estar fazendo, que esse movimento eu não estou fazendo, que eu podia fazer isso, que eu podia gravar vídeo assim, assim, que eu podia não sei o quê. Podia um monte de coisas, mas eu estou fazendo outras coisas que também são importantes, que a vida está me mostrando que são importantes. Então, se tu também tá num momento assim, paciência, gente, vive o que a vida tá te apresentando de novidade. Porque se a gente soubesse tudo, a nossa vida seria perfeita com tudo aquilo que a gente sabe. Mas o que a gente sabe tá nos colocando numa condição emocional hoje, nem tudo tá perfeito. Então, tem coisas que a gente não sabe e que a vida tá nos apresentando como novidade, que são também para a gente aprender a se equilibrar, se abrir para o novo, para as posturas, para tranquilidade, tá? Cada um no seu contexto. Tá bem, minha gente? Desejo que tenha feito sentido para vocês essa aula, tá? Vamos seguir aqui com o grupo de constelação, tá? Dar uma trabalhada nesse tema das posturas, constelar, saber como vocês estão se sentindo com esse assunto também, que é um assunto que mexe internamente em algumas coisas. Tá sujeito a gente ver coisas que a gente não estava vendo. Quando eu falo das características em si, né? A gente pensa, ah, não, mas eu não tô mais nesse lugar de vítima, mas tem características sutis, assim, que é preciso a gente prestar atenção. Podemos prestar mais atenção e entender onde é que a gente pode melhorar mais, ser mais tranquilo, ter mais paz, né? Tá? Agradeço a quem está aqui na aula até agora. A gente vai finalizando a gravação por aqui. Quem está no YouTube, pode mandar comentário, pode perguntar. Vamos conversando, tá? Contem comigo também. Um grande beijo para vocês.